Bem, meus irmãos, louvado seja Deus, graça e paz, uma boa noite a todos. Como eu havia dito a vocês, iremos começar uma série de exposições na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Assim, quando tiver a oportunidade, eu, pastor Pedro, de pregar, eu o farei para a glória do Senhor. Todas as vezes que nós começamos a expor uma carta ou um livro das Escrituras, nós precisamos nos situar no que diz respeito à intencionalidade do apóstolo, à intencionalidade do escritor bíblico, o que ele pensava, o contexto em que ele vivia. Nós precisamos entender todas estas coisas. Paulo começou a pregar na igreja de Corinto e este fato está registrado no livro de Atos, capítulo 18. Vamos abrir, meus irmãos, em Atos capítulo 18, depois nós iremos para o capítulo 1. Vamos ficar em pé? Reverenciando a palavra de Deus. Depois dessa leitura, do verso 1 ao verso 11, nós iremos para a primeira carta, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Diz o texto sagrado: Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: Sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Agora capítulo 1, da primeira carta aos Coríntios, do verso 1 ao verso 3. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Santo Senhor, Tu és digno de honra, de glória, de poder e de majestade. A Ti pertence o louvor e a honra, Senhor. Suplicamos que fale aos nossos corações. Suplicamos que aplique a palavra do Senhor a todos nós. Sejamos assim fortalecidos, consolados pela Tua palavra, sabendo que o Cristo que morreu e ressurgiu dentre os mortos é Senhor de nossa vida. Amém. E Senhor de todo o mundo. Portanto, Senhor, santifica Teu povo pela Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. Seja conosco, ajuda-nos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Pode assentar-se, meus.
Uma igreja com dificuldades é realmente essa igreja de Corinto, mas muitas dificuldades, e ela trouxe muitos problemas para o apóstolo Paulo. A cidade e a cultura de Corinto. A cidade de Corinto, meus irmãos, era uma cidade próspera, um centro comercial internacional. Existiam 2 portos e tornou-se o lugar preferido de comércio dos negociantes. De Roma, que ficava a oeste, da Ásia, que ficava a leste, de importantes centros gregos, tanto de Acaia como da Macedônia, que ficava ao norte, como também da região chamada Peloponeso, que ficava na África. Toda sorte de pessoas passavam nessa cidade comercializando. Era uma cidade estratégica para pregar o evangelho e dali o evangelho também ser espalhado por todas as regiões ali. Era uma cidade cheia de idolatria e conhecimento filosófico. Em Corinto existiam jogos istmicos, cujo tamanho só perdia para os Jogos Olímpicos. Os atletas alcançavam grande forma e privilégios. A visita de Paulo a esta cidade, no texto que nós lemos, está entre 49 e 51 depois de Cristo. E nesta cidade conferiu uma grande oportunidade para o ministério de Paulo, principalmente, mas também como um negociante que ele era, pois ele fazia tendas juntamente com Priscila e Áquila, como lemos. Eles eram fazedores de tendas. E isto foi uma oportunidade para fazer tendas em Corinto, tendo jogos istmicos como uma influência do comércio. Diante disso, meus irmãos, era natural que surgissem pessoas ricas na igreja e influentes na cidade. Paulo escreveu em um tempo de troca de favores pessoais. Era uma parte essencial da vida daquelas pessoas, pois dele dependiam proteção, essa reciprocidade. Dependiam proteção, emprego, acesso a bens e assim por diante. Era um relacionamento entre benfeitor e beneficiário, entre o doador e aquele que recebia a doação. A melhor palavra para esse relacionamento, repito, é reciprocidade. Era o que existia nesta cidade. E a igreja era influenciada por tudo isso. Recebia de alguém e, como gratidão, devolvia. Embora esse comportamento seja estranho, meus irmãos, para a nossa cultura, muitos anos depois, não era para os tempos do apóstolo Paulo. Uma vez que Deus, ele é doador de nossa salvação, dando ela gratuitamente, ele espera uma resposta de gratidão do seu povo. Isso está baseado em uma aliança, isso está baseado em um pacto. Deus fez uma aliança com o seu povo. Deus fez um pacto com o seu povo, ratificado e confirmado no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que ele espera do seu povo? Gratidão. Uma doação também pela vida. O escritor da época, chamado Sêneca, disse que, embora caris, graça, deva ser concedida livremente, sem expectativa de retorno, ainda assim deve ser recebida com gratidão, ou seja, com graça recíproca. O que está na mente do apóstolo é a graça e o favor de Deus imerecido e a fé do povo dele como uma atitude de gratidão e de lealdade. É exatamente isso. Essas coisas, elas estão entrelaçadas e nós podemos observar muito bem esse ponto. Agora, o ministério do apóstolo Paulo na cidade de Corinto. O apóstolo dos gentios chegou à cidade quando estava vindo de Atenas, foi o que nós lemos, capítulo 18, verso 1, durante a sua segunda viagem missionária. Paulo passou 18 meses em Corinto, entre os anos de 49, possivelmente, ou 50, até 52. A igreja em Corinto provavelmente consistia, meus irmãos, de um grupo que se reunia numa casa. Os ricos que tinham casas grandes, de classe alta,
acomodava praticamente 50 pessoas em uma casa. Depois que Paulo foi para Éfeso, está aí no capítulo 18, verso 18 ao 19 de Atos, ele escreveu a carta aos Coríntios entre 54 e 56 depois de Cristo. Depois que o apóstolo saiu da cidade, alguns problemas surgiram. A primeira carta aos Coríntios é mais entendida por estes relatos que eu irei dizer a vocês. Ela é, na verdade, a segunda carta, como vocês sabem. Vejam aí, capítulo 5, verso 9. Nós temos em nossas Bíblias, primeira carta aos Coríntios. Mas, na verdade, ela não foi a primeira carta destinada aos Coríntios. Ela foi a segunda. E a segunda que está em nossa Bíblia é a terceira, realmente. Mas só que se perdeu. Deus não quis que ela estivesse no cânon das Escrituras. Veja o que diz o verso 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Não é assim que está o texto? A primeira carta, esta, o apóstolo escreveu para corrigir os irmãos de imoralidade sexual. E a comunhão com irmãos que dizem-se irmãos e andam imoralmente. Paulo estava enfrentando dificuldades com alguns irmãos na igreja. Veja o capítulo 4, verso 18. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir convosco. Paulo encontrou problemas e dificuldades. Essas considerações aqui são paulinas e que ele encontrou oposição dentro da igreja que ele mesmo plantou. Isso trouxe problemas de relacionamentos de Paulo com a igreja. Sua autoridade e o conteúdo pregado estava em xeque. E ele precisava escrever esta carta para defender a sua autoridade apostólica, como também o conteúdo da sua pregação. Uma carta da igreja, meus irmãos, foi levada pelas mãos de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Veja aí capítulo 16 agora. Capítulo 16, do verso 15 a 17. Diz o texto: E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Que também vos sujeiteis a estes tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Volte para o capítulo 1. Certamente, meus irmãos, foi uma carta da igreja levada para Paulo, uma carta dura, e ela é agravada, esta carta dura, com relação ao apóstolo, pelos relatos orais da família de Cloé, ou Cloé, como algumas traduções traz. Verso 11 do capítulo 1 diz o seguinte: Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloé de que há contendas entre vós. Paulo passa, meus irmãos, na maioria da carta respondendo os questionamentos levantados pela igreja, do capítulo 7 até o capítulo 16. Se vocês prestarem atenção, logo no capítulo 7, eu vou ler para vocês, diz o seguinte: quanto ao que me escrevestes. Então, são várias perguntas e vários questionamentos que Paulo vai responder à igreja que estava duvidando de sua autoridade, como também duvidando, claro, do seu conteúdo pregado. Possivelmente por terem eles recebido, depois que Paulo sai da igreja de Corinto, ele recebe a igreja de Corinto a visita de Apolo. E isso está descrito no capítulo 18. E Apolo era um homem eloquente na pregação e no manejo das Escrituras. Sabia falar bem, a ponto do povo ficar encantado.
A igreja pensou que a vida cristã madura, por ver Apolo pregando, consistia de sabedoria retórica filosófica. Ou seja, esse homem é uma pessoa que maneja bem as escrituras e fala muito bem retoricamente, como os filósofos gregos. Este, a igreja dizia, é o cara. Então, para eles, a pregação de Paulo não passava de leite. Por esta razão, no capítulo 3, verso 2, ele diz o seguinte: leite vos dei de beber, porque vocês não conseguiam ainda ouvir coisas profundas. A igreja estava dizendo, Paulo, em comparação a Apolo, não é nada. Eu acho que nós nunca passamos isso contemporaneamente. Quem é o pastor da igreja? Fulano. Quem é o pastor daquela igreja? Cicrano. Mas fulano é eloquente. O que importa não é a eloquência, mas o conteúdo. O conteúdo que se é pregado. Então, para eles, olhe que eles estão falando de Paulo. Eu acho que nós não ousaríamos falar. Paulo não tinha habilidades retóricas para a igreja de Corinto. Então o apóstolo Paulo combate isso de maneira veemente. Veja o que ele diz no verso 17 do capítulo 1. Ele diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. A partir do capítulo 2 ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Apesar de haver um grupo de pessoas na igreja de Corinto contra Paulo, ele escreve para corrigir toda a igreja. Meus irmãos, os que eram contra Paulo questionavam sua autoridade e queriam helenizar o evangelho. O que é helenizar o evangelho? Colocar o evangelho debaixo da cultura grega do tempo, e Paulo lutou contra isso. Paulo combateu esse pensamento. Estes irmãos eram chamados de pneumáticos ou espirituais. É exatamente esse contexto em que Paulo se encontra. Corinto, uma igreja com dificuldades. E o que nós podemos ver diante do texto é o chamado de Deus. O que está descrito aqui do verso 1 ao verso 3. O apostolado de Paulo, a santidade e a unidade da igreja, meus irmãos, estão entre os temas principais desta epístola. Quando lemos a epístola, ou a primeira epístola aos Coríntios, o que nos chama a atenção é que ela está carregada do começo ao fim. Paulo, como apóstolo e pastor, ele conhece bem a igreja, conhece suas dificuldades, conhece as pessoas com quem ele está tratando. Esta epístola é pelo menos sua segunda, como já falamos, no capítulo 5 diz isso, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Em outra tradução diz, na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. O apóstolo ele apresenta de início um modo muito sutil de uma igreja que poderia estar entrando em conflito, ou na verdade já estava em conflito, em conceitos e discussões que não foram aprendidos por Paulo. Diante desse texto nós podemos aprender algumas coisas. Primeira delas, Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo. Segundo, a igreja pertence a Deus. Terceiro, a igreja ela é santificada. E quarto, o chamado universal de Deus. Vamos ver o primeiro.
Paulo, chamado para ser apóstolo, está aí no verso 1. Veja o que diz o texto. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Paulo é um apóstolo da mesma forma que os 12. E ele tem a mesma autoridade. Apóstolo é aquele que foi comissionado para ser representante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o entendimento de apostolado está arraigado, meus irmãos, no conceito hebraico de shalia. É o representante pessoal de outrem, que realiza uma tarefa específica em nome de outra pessoa e que foi enviado em nome de outra pessoa que representa essa tal pessoa. Então, Paulo foi enviado por Jesus Cristo para representá-lo, para pregar aquilo que ele mandou ele pregar. Por esta razão, ele diz: apóstolo de Jesus Cristo. Eu pertenço a ele. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: eu pertenço a Cristo e fui chamado para representá-lo. Pelo fato de pertencer a ele, estou em posição de obediência à sua vontade. Guardadas, meus irmãos, as devidas proporções entre o apostolado de Cristo e um membro da igreja como nós, somos também chamados a uma obediência ao Senhor Jesus Cristo e sem reservas. Todos nós fomos chamados para receber a salvação de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também fomos chamados para obedecer o Senhor. Por isso que nós devemos imitar o apóstolo Paulo, e imitando o apóstolo Paulo, nós imitamos o Senhor. Por isso que ele diz no capítulo 11, verso 1, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, todos nós fomos chamados pelo Senhor para vivermos uma vida que dedique-se a Ele, mas completamente dedicada a Ele, na família, no trabalho, nas relações que temos, na vida comunitária da igreja. Nós somos chamados a viver assim, para a glória do Senhor. Aqui está um ponto pacífico para todos nós, membros do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo pertence a Cristo, nós também pertencemos para vivermos para Ele. Ninguém aqui vai discutir que se devemos obedecer o Senhor ou não. O apóstolo Paulo não auto-consagrou-se, mas fez questão de dizer o que ele disse: chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Meus irmãos, por mais capacitado intelectualmente que Paulo era, como também cultural, ele tinha uma capacidade grande, e da própria religião judaica, ele não arroga para si que foi chamado por causa das credenciais que ele tinha, mas ele diz, pela vontade de Deus. Ele não foi chamado porque ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele não foi chamado porque ele ultrapassou muitos de sua idade, conhecendo as Escrituras. Ele foi chamado pela vontade de Deus. Ele chega a dizer aos Gálatas o seguinte: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos de minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. A tradução NVT diz o seguinte: superava a muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mesmo tendo todo potencial, ele afirma que nosso ministério está consolidado na vontade de Deus e não na minha capacidade. Ninguém deve exercer o ministério por ser doutor em alguma coisa, mas porque Deus o capacita segundo a sua vontade. É Ele que faz isso, porque Ele tem poder para tanto. Deus nos chama e nos capacita,
Dependemos do chamado de Deus para a nossa vida. O Senhor nos chama e capacita para obras específicas do seu reino, com o fim, meus irmãos, de exaltar o seu nome, não nosso. Nós não somos chamados para exaltar o nosso nome na igreja, mas para exaltar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que está evidente é que a glória e o louvor são devidos a Deus, não a nós. Lemos hoje pela manhã o Salmo 115, que diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. A experiência dele com o Senhor ressurrecto o tornou apóstolo. Por isso que ele disse, veja o relato dele no capítulo 15, do verso 3 ao 11. Ele diz assim: antes de tudo, eu entreguei a vocês o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que me foi concedida não me tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, sejam eles, assim pregamos e assim creram. É Deus quem capacita todos nós pelo seu poder. Este fato, meus irmãos, é a base e nada mais do chamado apostólico para a igreja de Corinto e demais lugares. Por esta razão, não existe apóstolos hoje em dia. Aqui estão eles, registrado nas Escrituras, que nos trouxeram a doutrina correta. E onde está a doutrina correta? Na palavra do Senhor. Deus é quem nos chama para a salvação e nos capacita para o trabalho, para exaltar o nome de Jesus Cristo. Tudo se cumpre e tudo tem o amém na pessoa de Cristo. Nesta apresentação, o apóstolo Paulo inclui, pode prestar atenção, o irmão Sóstenes. Paulo apresenta Sóstenes, que é o portador da carta, como irmão a Delfos. Como é que ele é o portador da carta? Lembrem-se do que eu falei logo no começo. A igreja escreve uma carta para Paulo pelas mãos daqueles 3 irmãos, Estéfanes, Acaico e Fortunato. Essa carta é levada. Paulo passa um tempo refletindo e escrevendo, e Sóstenes leva ela para a igreja de Corinto, e por isso que ele chama Sóstenes irmão. Irmão é muito mais do que um companheiro cristão, muito mais. É dizer de forma afetuosa que tem uma relação de parentesco, que inclui um compromisso pessoal e sério. Não é à toa que nós chamamos irmãos uns aos outros. É como se ele estivesse dizendo, viemos do mesmo ventre espiritual. Somos da mesma família, nascemos do mesmo Pai, do mesmo Filho, do mesmo Espírito Santo. Somos irmãos, somos filhos de Deus, temos uns aos outros como irmãos indissolúveis. Esse irmão que você não gosta dele, você vai viver com ele para sempre. Queira ou não, mas ele é seu irmão. Por essa razão, nós devemos amar os nossos irmãos. É exatamente esse afeto que nós devemos aos nossos irmãos, uns aos outros. Além disso, a inclusão de Sóstenes na abertura da carta é Paulo nos ensinando, meus irmãos, que ele não se considera um líder isolado ou superior, que não precisa da colaboração de outros líderes cristãos. Todos os líderes precisam uns dos outros. Está aqui os presbíteros, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de vocês, vocês precisam de nós.
Deve haver essa reciprocidade, porque somos da mesma família e necessitamos uns dos outros, porque Deus tem dado dons diferentes. Paulo trabalha em equipe, não sozinho. Outro ponto é que provavelmente esse Sóstenes tenha sido o ex-chefe da sinagoga em Corinto, que está lá registrado em Atos 18 que lemos. Lembrando para todos os cristãos que o poder do evangelho supera qualquer tipo de pressão. Ele era o chefe da sinagoga, um judeu, que se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Ele deve ter ouvido coisas que não se deve ouvir, mas tu, Sóstenes, o líder da sinagoga, agora está crendo nesse Jesus Cristo que morreu e ressuscitou dentre os mortos, esse homem que morreu na cruz. O que tu estás fazendo? Seja quem for, a posição que ocupe, a pressão familiar que exista, quando Deus chama pelo seu evangelho, ele desconsidera todas estas coisas, meus irmãos. Sua posição na sociedade, sua posição na família. Se a família gosta ou se não gosta que você seja crente, quando Deus chama para o evangelho, você vem, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. E depois vem as consequências. Mas Deus capacita, porque Deus é poderoso para isso. A igreja, meus irmãos, pertence a Deus. Lembrando disso, a pessoa que me batizou quando eu era pequena disse: agora eu não sou mais sua madrinha. Eu disse: está certo. Fazer o quê? Estou vivendo até hoje, graças ao Senhor, com madrinha ou sem madrinha. A igreja pertence a Deus. Veja o que diz o verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos. Não é assim? Com todos, o que em todos os lugares invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja de Deus que está em Corinto. O apóstolo de cara fala do pertencimento da igreja. A igreja pertence a quem? A Deus. Quando o mesmo apóstolo escreve a igreja de Tessalônica, ele diz: a igreja dos Tessalonicenses em Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1. Aqui eles são a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja pertence somente a Deus. Mais à frente ele escreveu no capítulo 3, verso 9, dizendo o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus e vocês lavoura de Deus e edifício de Deus. Veja que somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Com isto, ele começa combatendo a divisão dentro da igreja de Deus. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Vocês pertencem a Deus. Vocês não pertencem a Apolo, não pertencem a Paulo, nem a Pedro. Seja quem for, vocês pertencem a Deus. Esta igreja não tem dono, a não ser Deus. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é nossa, mas ela é do Senhor. As Escrituras informam o direito de Deus sobre a igreja quando chama os presbíteros de Éfeso para instruir eles e diz o seguinte: para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 20, verso 28. Então, o nosso pertencimento, o direito de Deus sobre a nossa vida está fundamentada no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais. Nós aprendemos que a carta ela é endereçada a uma igreja como um todo, não a partidos.
Nem tampouco, meus irmãos, no direcionamento da epístola se vê menção a líderes. Escrevo aos presbíteros da igreja, escrevo aos bispos da igreja. Não, pelo contrário. A comunidade toda é destinatária da carta. É isto que é dito aqui e em toda a epístola. Isto nos mostra a congregacionalidade da igreja. Por esta razão nós somos congregacionais. Porque Paulo envia toda a igreja a sua carta, a sua independência e sua autonomia. Paulo não escreveu para nenhum bispo, presbítero, repito, mas para a igreja local e sua autoridade na assembleia de membros. A igreja é chamada, meus irmãos, à santidade. Interessante, meus irmãos, o que Paulo escreve sobre santo e santidade. Ele disse: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Não é isso que está no verso 2? Assim como aconteceu com o apostolado de Paulo e seu chamado, a ênfase agora, meus irmãos, recai sobre o povo de Deus, separado para o uso exclusivo do Senhor. Então o apóstolo usa a palavra santificar e santo. Ele usa o verbo e usa o substantivo. Então o termo santo é a raiz de santificação. A questão central, a santidade, é ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. E aqui eu queria que vocês prestassem atenção. Infelizmente, a maioria dos estudiosos de palavras, comentaristas de textos e pregadores continuam a explicar a santidade, referindo-se somente, preste atenção, somente a separar-se ou separação. O que é santo? É ser separado. Isso não está todo errado, meus irmãos. Afirma-se que ser santo é ser separado, colocado à parte. E repito, isso não está todo errado. O problema é que o sentido secundário e derivado é transformado no sentido principal. Ser separado é secundário. Ser separado não é o sentido principal. E qual é o sentido principal? A forma do uso paulino grego de santo segue o sentido hebraico, meus irmãos, de santo, que é kadosh. Kadosh é um adjetivo exclusivo de Deus. É Deus quem determina o seu significado. Tudo o que Deus é e o que Ele faz é santo. Nós, seres humanos, nós não temos, nem eu nem vocês, condições de criar uma lista de atributos puro, irrepreensível, sem pecado, ou seja lá o que for. Eu e vocês não temos condições de fazer isso, de determinar que para ser santo é preciso seguir determinada lista do que pode e do que não pode. Uma vez que santo é o adjetivo exclusivo de Deus, a única maneira de qualquer coisa na criação de Deus se tornar santo é pertencer a Deus. Santo se refere, portanto, a pertencimento. Pertencer ao Senhor. Somos santos porque nós pertencemos a Deus. Uma tigela comum, por exemplo, no Antigo Testamento, se tornava santo quando era dedicada ao Senhor. Uma mesa comum se torna santa quando ela é dedicada ao Senhor. O Espírito que pertence a Deus é chamado de Espírito Santo. O mesmo se aplica a pessoas. O indivíduo se torna santo quando ele pertence a Deus e não por meio de atos piedosos ou deixar de praticar determinados vícios. Nós podemos ilustrar isso da seguinte maneira. Quando um homem se casa, ele pertence à sua esposa. Segue-se logicamente que esse fato o separa de relacionamentos íntimos
com outras mulheres. Mas o principal ponto de santidade é pertencimento. Ainda assim, a função principal do casamento é definir a relação de pertencimento. Eu pertenço à minha esposa e minha esposa pertence a mim. De modo semelhante, os coríntios são chamados para ser santos, a fim de provar que pertencem exclusivamente ao Senhor. Então, santo é pertencimento, e pelo fato de pertencer a Deus, eu me separo de determinadas coisas. Então, a separação é secundária, não é o ponto principal. Essa ênfase resulta na separação de outros deuses. Eu fui e vocês foram chamados por Deus para ser santos, pertencer a Ele, e por consequência nós somos separados de outros deuses que não existem, mas que são da fabricação da mente humana. Diante desse processo realizado pela mão poderosa de Deus, existe uma santidade, preste atenção, passada, posicional e uma processual. A primeira frase, aos santificados em Cristo, vocês estão vendo aí, aos santificados em Cristo, é um termo posicional. É passado. Foi realizado pelo Senhor Jesus. É uma realização de Deus em nossa vida. Aos santificados em Cristo, preste atenção, é sinônimo de salvação. Por que é sinônimo de salvação? Porque mais à frente, no capítulo 6, verso 11, veja o que Paulo diz. Falando de alguns comportamentos rechaçados pelo Evangelho, no verso 11 ele diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Percebam, meus irmãos, que santificados está em paralelo com lavados e justificados. Não é assim que está no texto? Então, santificados aqui é sinônimo de salvação. Vocês foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo, vocês foram justificados ou declarados justos pela fé e vocês foram santificados. Então, isso é uma santificação passada e posicional. É minha posição e a posição de vocês diante de Deus. Nós temos uma posição diante de Deus, declarados justos, mas também de santos. Porque foi Deus quem fez essa obra. Santificação passada posicional, ela é conferida por Jesus Cristo. Capítulo 1, verso 30, Paulo disse: mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Veja que há um paralelo aí dessas palavras. O escritor aos Hebreus, meus irmãos, afirma o seguinte: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Fomos santificados pelo sangue de Jesus, uma vez por todas. Somos santos posicionalmente por uma realização salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa posição que o povo de Deus tem não nos é conferida depois que morremos, como a Igreja Católica quer nos fazer entender, meus irmãos. Uma pessoa só se torna santa depois que morre. Não, nós somos santos agora pelo poder de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Enquanto estamos vivos e para sempre, somos santos. Não são concílios, nem papas que irão dizer quem é santo ou quem não é. É Deus quem nos chama. Somos santos porque Deus em Cristo nos conferiu tal privilégio como Salvador nosso.
Depois de Paulo ter dito que somos santificados ou fomos santificados em Cristo, ele diz que fomos chamados para ser santos, mesmo no verso 2, na mesma frase, dividida por uma vírgula. Chamados para ser santos. Não parece, meus irmãos, uma contradição? Ora, se nós já fomos santificados, como é que ele agora nos chama para ser santos? Parece uma contradição, mas não é contradição. O que foi dito por Paulo é o que falamos antes. Existe a santificação posicional e processual. Enquanto nós estamos nesse mundo, há um processo de mudança em nossa vida. Deus vai santificando todos nós. Esta segunda frase está baseada na santificação processual. Depois do apóstolo estabelecer que em Cristo Jesus ele fez tudo isso, ele expressa agora o que os cristãos devem fazer diante desse fato. Como foram santificados em Cristo, são chamados para ser santos, viver de modo que reflita a santidade. Ele está dizendo, vivam do modo como vocês são santos. Deste modo que Paulo disse, chamado para ser apóstolo, assim também ele se comprometeu ao evangelho. Ele foi chamado para ser apóstolo e se comprometeu com o evangelho. Nós somos chamados para ser santos. Isso significa que nós devemos nos comprometermos com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso, comprometimento. E esse chamado para ser santo é universal. Não ficou apenas para os judeus, não ficou apenas para alguma nação, não ficou apenas para a primeira igreja congregacional. Porque o final do verso 2 e o verso 3 diz assim, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Deus chama todos, em todos os lugares, a serem santos e invocar o nome do Senhor. Santidade, meus irmãos, é a vida que resulta de uma confissão de fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Chamar Jesus de Senhor não é somente uma confissão teológica, porque Ele é Senhor, mas é uma confissão de compromisso. Quando eu digo, Jesus é meu Senhor, eu estou dizendo que eu tenho um compromisso com Ele. Invocar aqui, esse nome é o único sinal de pertencimento a uma família. Nós pertencemos a essa família. A ideia de invocar o nome do Senhor liga a uma família espalhada por todo o mundo, tendo sido iniciada na história de Israel, o povo que invoca o nome do Senhor, Iavé, o Deus de Israel. Desde o começo, Paulo mostra o que está acontecendo. Em Jesus, o verdadeiro rei de Israel, o verdadeiro Senhor do mundo, o único Deus de Israel, se fez pessoalmente presente ao mundo, convocando todos os eleitos em todos os lugares. Hoje mesmo, nesse momento, os eleitos estão se manifestando pela glória do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e invocando o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui invocando o nome do Senhor Jesus Cristo e adorando a Ele. Por este motivo, nós temos graça e paz no nosso coração. Uma graça que Deus nos chamou de maneira irresistível, de maneira que nós vamos a Ele e pertencemos a Ele, e Ele trouxe paz ao nosso coração. Que paz é essa? Nós não estamos mais brigados com o Senhor, nós estamos quites com o Senhor, nós fomos reconciliados com o Senhor, e por isso eu posso dizer que tenho paz com Deus. E essa paz não é dada, preste atenção, por César. Porque os imperadores arrogavam para si, dizendo que encontrou a paz no Império Romano. E quando os cristãos se converteram ao Senhor e disseram que a graça e a paz estavam em Jesus, os imperadores se manifestaram. Então você quer encontrar paz? Não vai encontrar em César e não vai encontrar nenhum político hoje, seja de direita, seja de esquerda. A sua paz está em Deus, na pessoa de Jesus.
De outra forma, você estará perdido. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso, Deus de toda glória e louvor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, anunciada, exposta. Que ela seja aplicada aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja com o teu povo, Senhor, seja conosco. Obrigado pelos louvores que foram entoados ao Senhor, pelas nossas orações, pela convocação solene de trazer o teu povo a bendizer o teu nome e glorificar o Senhor. Que o Senhor seja honrado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como também suplicamos, Deus, pelo teu povo, pela tua igreja espalhada na face da terra, por aqueles que estão sendo perseguidos nesse exato momento, onde todos nós temos a liberdade de ir e de vir, de conduzir uma Bíblia em nossas mãos, mas outros irmãos não estão podendo fazê-lo. Por esta razão, Senhor, tenha misericórdia de todos eles, dá força no poder do teu Espírito Santo, revigora as suas vidas, que eles sejam testemunhas de Jesus e que os seus algozes sejam convertidos pelo poder do Senhor. Obrigado pela tua igreja reunida, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha curá-los, abençoá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha restaurar a saúde de todos eles. Obrigado, Senhor, pelo nosso irmão Nascimento que está conosco nessa noite. O Senhor tem tido cuidado dele, que o Senhor continue restaurando sua vida para a glória do Senhor. Que os demais irmãos que estão em enfermidades também sejam restaurados, curados. Traz, Senhor Deus, aos seus corações alegria no Espírito Santo, na tua palavra. Que o Senhor abençoe os casamentos, sejamos fortes, unidos na alma. Que a glória do Senhor manifeste em nossos lares. Abençoa os nossos filhos, protege todos eles, aqueles que estão na igreja. Que o Senhor venha protegê-los de tal maneira que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneçam no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles filhos que estão desviados voltem à casa do Senhor para adorar o Senhor, bendizer o teu nome, mas com o coração convertido, Senhor. Tendo nascido de novo. Nós oramos, Senhor, pela nossa cidade. Que o Senhor venha abençoar a nossa cidade, protegê-la, cuidar, Senhor Deus, do prefeito, dos vereadores, dos demais que estão investidos de autoridade, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor converta o coração de todos eles para fazerem aquilo que é correto, que não seja desviado remédio, que não seja desviado, Senhor Deus, merenda de crianças, que o Senhor faça justiça a tudo isso. Que o teu poder prevaleça nesta cidade, não somente nesta cidade, mas no nosso estado e no nosso país. Muda, Senhor Deus, a situação vigente, a economia em que nós estamos vivendo, que o Senhor venha trazer tranquilidade. Para aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego. Aqueles que estão depressivos sejam curados pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos encontrar alegria na tua palavra e no Senhor. Pedimos pelo nosso pastor Thomas e sua família que está voltando esta semana, que o Senhor os traga debaixo da tua proteção, com a graça do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por esta igreja. Que o Senhor não permita que a palavra do Senhor afaste-se deste púlpito. Obrigado pelos antecessores que foram bíblicos, que pregaram o evangelho do Senhor. Que o Senhor seja honrado em nossa vida, na vida da igreja, e que o Senhor nos envie ao mundo para refletir a majestade de Jesus. Assim oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos.